Olá, boa noite. Estamos falando ao vivo da Feira Nacional de Indústria, Comércio e Serviços aqui em Montes Claros. Nós estamos recebendo agora para um bate-papo o Walter Abreu, que é diretor da Associação Brasileira de Geração Distribuída e também é secretário de Desenvolvimento da Prefeitura de Janaúba. O Walter é montesclarense, mas presta o seu trabalho, graças ao seu talento, foi convidado para prestar serviços em várias cidades, como Capitão Enéas e hoje em Janaúba. Walter, seja bem-vindo ao vivo aqui na Fenix, na nossa Vim TV. Ô Rubem, muito obrigado. Agradeço muito a oportunidade aqui de falar para os telespectadores da Vim TV. Aproveitar e mandar um abraço aí para o Dr. Danilo Campos, que é um grande empreendedor que está à frente da modernização e da nova Vim TV, que tem uma audiência espetacular em todo o norte de Minas. Muito obrigado e estou aqui à sua disposição para a gente falar um pouquinho sobre energias renováveis, sobre o meu trabalho em Janaúba, sobre o meu trabalho na ABGD, que é a Associação Brasileira de Geração Distribuída, uma associação que congrega mais de 800 empresas, diversos profissionais, que lida com a geração de energias renováveis no país. Walter, a região do norte de Minas é uma das melhores regiões para se aplicar energia renovável, como fotovoltaica, que estão sendo aplicadas hoje no Brasil inteiro, pelo clima quente na nossa região. É verdade isso mesmo? As pessoas estão investindo. E outra coisa que eu gostaria de saber de você, por que o investimento é tão alto? Há possibilidade ainda da redução no valor do custo do investimento? Ô Rubem, o custo dos equipamentos, especialmente de solar fotovoltaica, são os painéis e mais os outros demais componentes, ele reduziu muito nos últimos anos. Nós começamos a tratar de energia solar fotovoltaica e energias renováveis com mais intensidade aqui no norte de Minas em 2012, quando eu era secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico de Capitão Enéas. Nós fizemos lá o primeiro Fórum de Energias Renováveis do norte de Minas, com o apoio da ADENOR, que é a Agência de Desenvolvimento do Norte de Minas, e do SEBRAE. Naquela ocasião, energia solar era um assunto, digamos, para ambientalistas, para românticos, ou para empresas que gostariam de colocar na sua marca o selo de sustentabilidade ambiental e que se disporiam a pagar um pouco mais. Aliás, bem mais, porque o custo da geração de energia solar em 2012, ele era pelo menos 3 vezes maior do que o custo da geração convencional que nós conhecemos de hidrelétricas e outras fontes. Esse custo já reduziu muito. Ele reduziu aproximadamente 4 vezes. Tanto é que a energia solar hoje é muito mais barata do que a hidrelétrica e é mais barata do que a eólica, que são aquelas grandes isso que eu ia te perguntar, que geram, né? Caetité, ali a região de Guanambi, exatamente, tem usado sul muito. Da Bahia, Caetité, que tem um potencial muito grande, tem grandes parques. Rio Grande do Norte tem muita coisa. Minas Gerais ainda tem pouca coisa, tem a primeira geração eólica de Minas do Brasil foi lá em Camelinho, ali perto de Diamantina, uma estação pequena, quase experimental. Mas a eólica hoje já é 8% da matriz energética brasileira. E a solar já conseguiu ser, no momento, mais barata do que a eólica. Então, a vantagem, a eólica depende de pontos muito específicos, onde você tenha um vento com velocidades constantes e tem que estar numa altitude maior. Então, não é todo lugar que se pode gerar a energia eólica. E norte de Minas, todos os locais são adequados à geração solar, com a vantagem acessível ao pequeno empreendedor, ao pequeno consumidor. É a geração de energia mais democrática, mais viável e mais ambientalmente correta que nós temos hoje atualmente. A partir de quanto do seu consumo de energia que vale a pena se aplicar, porque o investimento é alto, né? Se aplicar na energia fotovoltaica? Ô Rubem, o investimento é alto, mas ele é sempre proporcional ao consumo.
Então, quando você vai instalar um sistema no seu telhado apenas para compensar o consumo da sua residência, isso é classificado como alto consumo. Se você tem uma conta de R$200, R$300 e quer fazer a compensação, você pode fazer, que é altamente viável. Eu diria que não tem nenhum investimento hoje tão seguro e que se paga em tão pouco tempo. Um sistema hoje se paga com 36 meses, ou seja, 3 anos. E você vai pagar aproximadamente o valor que você paga a conta da CEMIG, digamos uma conta de R$500. Você vai fazer um investimento aí talvez de R$20 mil, instalar um sistema, vai pagar R$500 de prestação por mês. Os bancos estão financiando isso, né? Todos os bancos públicos e privados hoje financiam com taxas muito boas. Você paga o seu sistema, paga o financiamento do seu sistema ao banco durante 3 anos, 36 meses, e ao final disso você está com o sistema pago, com um sistema que tem uma vida útil de 25 anos, com garantia de 25 anos, e a partir do 3º ano, 3 anos e meio, você não paga mais prestação e nem paga mais o consumo. Você vai pagar apenas tarifa mínima e iluminação pública que vem na conta. Eu queria que você explicasse um pouco para o nosso telespectador a respeito do investimento. Por exemplo, o empresário ou fazendeiro que tem uma fazenda lá em Janaúba, por exemplo, ele pode fazer um investimento e a energia lá, consumida nas placas montadas lá, ela pode ser abastecida na empresa dele aqui, na residência aqui, desde que seja o mesmo CNPJ? Pode, perfeitamente. Quem regula o sistema de energia no país é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. E desde 2012, a ANEEL publicou uma resolução de número 482 que permite o autoconsumo, que é este que eu acabei de explicar aqui, que o consumidor põe as placas em cima do seu telhado para gerar para si próprio, consumo no local da geração. E também nós temos o sistema permitido pela normatização do consumo remoto. Ou seja, você pode gerar em qualquer ponto e consumir, desde que seja na mesma área de concessão. Ou seja, você gera na área da CEMIG e consome na área da CEMIG. Em Minas Gerais isso é um fator muito favorável, porque a CEMIG é concessionária de 92% dos municípios de Minas. Então, como você disse aí, exemplificando, um pequeno produtor rural pode ter um sistema na sua fazenda em Janaúba e consumir no apartamento que a família mora lá em Belo Horizonte. Ou melhor, ele ainda pode colocar um sistema com uma capacidade muito superior à sua própria demanda e alugar o excedente desse sistema para terceiros, fazer disso uma grande fonte de renda. Vou exemplificar com números. Um pequeno produtor rural, em qualquer município do norte de Minas, onde tem uma insolação bastante favorável e o resultado da geração é muito bom. Se você pegar de Montes Claros para cima, considerando Janaúba, nós temos uma das melhores insolações do Brasil e das melhores do mundo, com uma geração muito boa. Então, um produtor lá em Janaúba, ele coloca um sistema de 75 kW, por exemplo, na fazenda dele. Isso vai gerar uma energia, considerando a tarifa da CEMIG, que é uma tarifa que está próxima de R$1 hoje, vai gerar aí uns R$12 mil mês. Desculpa te cortar, a fotovoltaica são picos, né? E não é, isso, quilowatt-pico, é uma unidade de energia, quilowatt-pico, porque ela tem picos de geração na maior intensidade do sol durante o dia, né? Esse pico se dá aí por volta de 11 horas até 3 horas da tarde. Então é quando se gera mais. Então ela começa gerando pouquinho quando o sol nasce, atinge o pico da geração por volta de meio-dia e essa geração ela vai declinando até o final da tarde. Outra dúvida para a gente, antes de finalizar aqui, a respeito do consumo de energia. Se ela não consumir aquela quantidade de energia, ela fica armazenada na concessionária
e ela reembolsa através de bônus. É verdade isso? Na verdade, o sistema elétrico nacional, no nosso caso aqui, operado pela CEMIG, como eu disse, em 92% dos municípios, ele funciona como uma grande bateria, porque solar só gera de dia. E tem os picos de geração que se dão por volta de meio-dia até 2 horas da tarde. Quando você injeta na rede, ela funciona como uma bateria. Você tem um relógio bidirecional que mede consumo e mede geração também. Então, se você gerou, vou falar em unidade de energia, se você gerou 100 e naquele mês você consumiu só 80, você fica com um crédito de 20 que será armazenado no sistema. Você tem um crédito, é como uma conta corrente em banco, débito e crédito. Você tem um crédito e esse crédito pode ser consumido em até 60 meses, em 5 anos. Se você não consumir, você perde esse direito. Tá certo, isso é muito interessante. Bom, vamos mudar um pouco do assunto aqui agora. Você, quando estava na prefeitura de Capitão Enéas, conseguiu realizar uns eventos de voo livre, um dos mais importantes do Brasil. Vários profissionais daqui e do Brasil deslocaram, inclusive voaram daqui até o Naí. Hoje você está em Janaúba. Vai fazer esse mesmo investimento lá? Lá não tem esse perfil. Como que está a situação em Janaúba? Olha, Capitão Enéas, nós fizemos lá em Capitão Enéas uma etapa do Campeonato Brasileiro de Voo Livre. Foi um sucesso total. Vieram pilotos do Brasil inteiro, vieram pilotos da Europa, inclusive. Tinha 2 pilotos franceses, um piloto inglês, um piloto brasileiro que mora na Alemanha. E a condição de voo do norte de Minas como um todo é muito boa, porque o voo à vela, que é o voo sem motor, ele depende muito de vento e de clima, calor. Quanto mais quente, mais térmicas ascendentes você tem. Você percebe aí, para o público que não acompanha muito isso, você olha para um urubu no céu, ele começa a voar sem bater asas e vai ganhando altura. O urubu, inclusive, é o grande guia dos voadores de voo livre, né? Quando você vê uma ave, principalmente urubu, voando e ganhando altura sem bater asas, é porque ali naquele local tem uma térmica ascendente que leva o corpo que entra naquela térmica ali para cima. Então, como nós temos ventos e temperatura muito alta, a condição de voo é muito boa. Em Capitão Enéas, aconteceram voos decolando ali do Morro de São João. Quando você está chegando em Capitão Enéas pela MG 122 à esquerda, onde tem umas antenas, a rampa de decolagem era ali. Então houve casos de pilotos que decoraram ali, que pousaram lá em Unaí, pousaram em João Pinheiro, Buritizeiro, grandes voos de 300, 400 quilômetros de distância em linha reta. Isso é um dos voos mais longos da história do Brasil, só perde para voos que foram feitos em Quixadá, lá no Ceará. Com a minha saída da prefeitura, não houve continuidade lá. Isso é um esporte que atrai negócios, atrai turistas, atrai investimentos e que deveria ter tido continuidade. Infelizmente não teve. Nós estamos trabalhando na abertura de uma rampa em Janaúba, já trouxemos pilotos convidados que atestaram o grande potencial. Janaúba até venta mais do que Capitão Enéas, e a gente tem a intenção de fazer de Janaúba também um grande ponto de voo livre. Tem morros para isso lá, montanhas, como tem em Capitão Enéas? Tem. Aonde existe a barragem do Bico da Pedra, na região onde está o barramento mesmo, onde foi feita a barragem, ao lado da barragem existem pontos de decolagem muito interessantes. O grande problema lá é o acesso. A gente vai ter que fazer um investimento em estradas, porque os pilotos que vieram para fazer o teste, eles nos relataram do grande potencial, mas como não tem acesso para carro, o piloto tem que fazer um esforço físico muito grande para chegar ao ponto da decolagem. Aí chega cansado. Ele já chega cansado. E os voos são os voos de longa duração. Então o piloto não pode decolar cansado. Tá certo. Olha, Walter, tá chegando o final do nosso bate-papo aqui, nossa entrevista. Lembrando que o Walter também era atleta de basquete, de uma família tradicional de basquete, né? De basqueteiros, o irmão dele de seleção brasileira, rodando esse mundo afora. Tem em São Paulo ainda, né?
Meu irmão é do Mineiro, ele jogou no Franca Basquete, jogou nos Estados Unidos, foi da seleção brasileira. Hoje o filho dele, o Guilherme Abreu, Gui Abreu, como ele é conhecido Os no mundo dois, do basquete, inclusive, né? Os dois estão jogando. O Leonardo e o Gui. O Gui, que é o mais velho, ele foi integrante da seleção brasileira, que foi campeão sul-americana agora, no mês passado. É um grande atleta com um futuro gigantesco. Tá certo. Olha, gente, encerrando o nosso debate aqui, na verdade, o nosso bate-papo com o Walter Abreu, que é diretor da Associação Brasileira de Geração Distribuída e também secretário de Desenvolvimento da Prefeitura Municipal de Janaúba. Vou passar o seu WhatsApp aqui, pode passar? Perfeitamente, estou às ordens para qualquer informação. Para quem quiser te dar informação, é 99946-3786. Esse é o WhatsApp para informações do diretor da Associação Brasileira de Geração Distribuída. Energia renovável, né? Está na moda hoje no momento. Coisa boa na moda é bom, né, Walter? Suas considerações e muito obrigado por atender o nosso convite. Depois nós vamos no programa também para a gente bater um papo mais sobre esporte. Suas considerações. Muito obrigado à Vim TV, toda a sua equipe. É uma grande oportunidade para falar sobre energias renováveis, principalmente. A gente trabalha hoje, e esse é um dos motivos pelos quais eu me tornei diretor da ABGD em Minas Gerais. A gente trabalha na perspectiva de fazer da geração distribuída, especialmente a geração solar fotovoltaica, que é a mais democrática que existe, como um grande fator de inserção social e desenvolvimento regional. Nós queremos colocar pequenos produtores rurais, nós queremos colocar pequenos empreendedores urbanos como produtores de energia, ganhando dinheiro e fazendo do sol o nosso grande aliado. Porque o sol, a gente sabe que em muitos momentos ele chegou a ser nosso adversário, com grandes secas, frustrações de safra e impondo ao povo do norte de Minas um sofrimento muito grande. Hoje nós podemos dizer que temos no sol um grande aliado para fazer desenvolvimento regional e inserção social, que é a bandeira da BGD hoje. Muito obrigado, amigo. Sucesso. Muito obrigado.